Oi, gente, estamos de volta. Boa tarde. Na semana passada a gente falou então de sistema digestório, a gente terminou o sistema digestório e nessa semana a gente dá continuidade então à fisiologia humana. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema respiratório. Não vai dar tempo de eu fazer exercícios, eu acho que a aula vai ocupar os 30 minutos certinho. Então eu gravo um vídeo na sequência sobre alguns exercícios de sistema respiratório. Mas é um assunto bem tranquilo, o vestibular não costuma cobrar tanto. Se cobra alguma fisiologia comparada, né, com os outros animais, mas não cobra especificamente o sistema respiratório humano. Mas é importante saber, né? Então, é um assunto bem tranquilo, vocês vão ver, é bem de boa para aprender. Vamos lá, então. O objetivo da nossa aula é conhecer, né, a anatomia do sistema respiratório e os aspectos fisiológicos da nossa respiração. Então, começando aqui a falar da anatomia do sistema respiratório, a gente tem aqui o esqueminha do organismo humano, né? E o sistema respiratório, então, começa lá na narina, né? Na narina, depois vem a cavidade nasal. Óbvio que a gente pode também receber ar, né? Ou expelir esse ar através da boca, mas não é tão comum. Então, certo a gente falar que o sistema respiratório começa lá na narina. Depois a gente tem a cavidade nasal, né? Depois a gente tem a faringe. Como a gente já comentou na aula passada, a faringe ela é um órgão comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Tá? A gente já falou de faringe na aula anterior, que era de sistema digestório. Então, na sequência, daí a gente vai ter a laringe, que é a porção inicial aqui. Depois a gente vai ter a traqueia. Essa traqueia vai se bifurcar em dois brônquios, né? A gente vai ter o brônquio direito e o brônquio esquerdo. E eles vão sofrer também ramificações em bronquíolos, que vocês podem ver aqui as ramificações. Na ponta de cada bronquíolo, a gente vai encontrar os alvéolos pulmonares, que são responsáveis pela hematose, né? Ou seja, pelas trocas gasosas. Então, aqui, os componentes do sistema respiratório são a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos pulmonares e o pulmão em si, né? O pulmão é a totalidade aqui, né? É o saco que vai envolver os brônquios e os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Aqui eu coloquei essa chave aqui, né? Só para dizer que os brônquios, bronquíolos e alvéolos estão dentro dos pulmões, tá? Mas são coisas diferentes. Aqui, então, especificando cada parte, a gente tem a cavidade nasal, que é uma cavidade bem vascularizada, tá? E tem como função, essa vascularização, tem como uma função umidificar e aquecer o ar que está entrando no organismo, tá? Além disso, o epitélio aqui da cavidade nasal, ele é repleto de pelos, né? Que tem como função reter as partículas de poeira e micro-organismos que vão estar presentes no ar. Então, serve como um filtro aqui, né? Uma primeira proteção do sistema respiratório. Na sequência, a gente tem a faringe, que a gente já conversou na aula de sistema digestório, e ela pode ser dividida em três partes, então. A nasofaringe, que é essa porção inicial, a orofaringe, que é essa porção aqui que está na região da boca, né? E a laringofaringe, que é a região final aqui, perto da laringe. Além disso, na nossa faringe, a gente encontra alguns órgãos linfóides, né? Como as tonsilas faringianas e as tonsilas palatinas. São basicamente as nossas amígdalas, né? Que são responsáveis pela proteção, são órgãos de proteção, né? Órgãos linfóides, e estão localizados aqui estrategicamente. Por quê? Porque aqui é a entrada de ar e de alimentos. Então, elas estão localizadas bem estrategicamente para fazer essa proteção do nosso organismo também. Então, logo depois da faringe, a gente vai ter a laringe, que é essa porção inicial. E a gente pode observar aqui nesse outro slide também a laringe, né? Que é essa porçãozinha aqui inicial, essa porção anterior, que a gente encontra aqui. E essa abertura da laringe, a gente dá o nome de glote, tá? E acima da glote, a gente vai ter a epiglote, que funciona como uma válvula para proteger, né, a nossa laringe, para evitar que líquidos, alimentos ou qualquer outra coisa entre na nossa laringe, tá? Então, a gente observa aqui, ó, que a laringe ela é revestida de cartilagem, a sua abertura possui o nome de glote e no seu interior se encontram as cordas vocais. Sobre a glote, há a epiglote,
que atua como uma válvula que fecha a laringe, impedindo a entrada de ar, de alimentos e líquidos no pulmão durante a deglutição. Então, nesse slide que dá para ver melhor, a gente observa que o alimento entra aqui pela boca e a hora que ele passa aqui na faringe, ele vai empurrar a epiglote vai obstruir a laringe, então o alimento ele passa direto aqui para o esôfago, né? Por isso que o esôfago fica na parte posterior e a laringe na parte anterior, tá bom? Depois, na sequência, né, a laringe, essa posição inicial, depois a gente vai ter a traqueia. A traqueia consiste num tubo cilíndrico, né, recoberto de anéis cartilaginosos que atuam na proteção do sistema respiratório. Nesse tubo aqui, o epitélio dele possui células que vão produzir um muco e são células ciliadas também. Então, a gente vai ter a produção de um muco aqui que vai reter poeiras, micro-organismos e depois esses cílios eles vão bater em direção à laringe para expelir esse muco, para expelir os micro-organismos ou qualquer outra coisa, né? Qualquer poeira, qualquer partícula. Então, depois que atinge a laringe, esse muco ele pode ser deglutido pela pessoa ou ele pode ser expelido, que são, digamos assim, que os catarros, né? São secreções. Então, isso acontece devido à presença de células produtoras de muco e células ciliadas, e o muco produzido permite a retenção de partículas e micro-organismos, e com o batimento dos cílios, o muco é empurrado em direção à laringe, sendo deglutido ou eliminado pela tosse. Em indivíduos fumantes, essa função ela não funciona direito porque a fumaça do cigarro ela pode queimar esses cílios, né, prejudicar esse epitélio. Então, essa função de proteção ela é muito prejudicada. Então, em indivíduos que fumam, pode ocorrer um câncer de traqueia, né, ou algo do tipo, porque a gente não vai ter a proteção na traqueia por conta disso. Logo na sequência, então, a traqueia vai bifurcar-se, né, em 2 brônquios, que seguem para o pulmão. Esses brônquios, então, vão se ramificar em bronquíolos e na extremidade desses bronquíolos a gente vai encontrar os alvéolos pulmonares, que são responsáveis pelas trocas gasosas. Então, a gente pode ver aqui na imagem, a gente tem um bronquíolo aqui, e na extremidade dele, né, a gente tem o saco alveolar, que são os alvéolos, que são essas bolinhas aqui, que são vários sacos extremamente vascularizados, como a gente pode ver aqui. Né? Porque é aqui que vai ocorrer a hematose, é aqui que vai ocorrer as trocas gasosas. E aí o pulmão, que é o órgão responsável pelo conjunto de trocas gasosas, e eles são protegidos pela pleura, pela bolsa membranosa, cujo espaço interno é remanescente do celoma embrionário, e pela caixa torácica, formada pelas costelas, colunas e o osso externo. Então vamos falar um pouquinho de hematose, né? Como eu já tinha dito, a hematose acontece lá nos alvéolos pulmonares e consiste na troca gasosa, né? Ou seja, na entrada do oxigênio e na saída de CO2. A gente pode ver aqui no esquema que a gente tem no ambiente o CO2 e o oxigênio. E aí, como a gente respira CO2, né? A gente utiliza o oxigênio. Percebam aqui, então, que o oxigênio ele está entrando no organismo, né? Ele está entrando nos bronquíolos, nos alvéolos, e por uma diferença de concentração entre os capilares pulmonares e os alvéolos, o oxigênio ele vai passar para os capilares pulmonares, por difusão, por diferença de concentração. A gente tem menos oxigênio nos capilares e mais oxigênio nos alvéolos. Então, por isso, o oxigênio passa para os capilares, por difusão. Logo na sequência, esse oxigênio ele é transportado pela hemoglobina, né, que é uma proteína presente nas hemácias do sangue, e então esse oxigênio vai através das veias pulmonares para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, para a aorta, e então parte para os capilares sistêmicos, né, para os capilares do nosso corpo. Então eles chegam nos tecidos, especificamente nas células, e aí, de novo, por uma diferença de concentração, a célula é pobre em oxigênio, então os capilares sistêmicos aqui estão ricos em oxigênio, o oxigênio passa por difusão para dentro das células. Lembrando que tanto o oxigênio quanto o CO2 são gases, então eles passam pela membrana plasmática das células
sem precisar de alguma proteína ou de algum canal, né? Então, simplesmente por difusão, eles atravessam a membrana. Então, aqui o oxigênio vai ser utilizado na respiração celular. E lembrando que na respiração celular a gente tem como produto, então, o CO2. Novamente, por uma diferença de concentração, os capilares sistêmicos estão pobres em CO2 e as células são ricas em CO2. O CO2, então, vai difundir para os capilares. Aí segue de novo o caminho de volta, né? Passa para as veias cavas, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar e então vai para os capilares pulmonares. Novamente, por diferença de concentração, os capilares aqui estão ricos em CO2 e o alvéolo está pobre em CO2. O CO2 passa então dos capilares para os alvéolos, aí segue o caminho, né? Brônquios e depois ele é eliminado para o ambiente. Esse é o trajeto, essa é a hematose. Então, as trocas gasosas que ocorrem no pulmão são conhecidas como hematose e correspondem à entrada e saída de gás carbônico, entrada de oxigênio e saída de gás carbônico. A hematose acontece nos alvéolos pulmonares e as trocas gasosas são efetuadas por difusão. O oxigênio passa dos alvéolos para as células do sangue e o gás carbônico passa do sangue para os alvéolos, sendo eliminado para o ar. Aqui é só mais um esqueminha, a mesma coisa que está aqui no desenho. No alvéolo pulmonar, então, o oxigênio passa para o sangue, do sangue passa para a célula, ocorre respiração celular, a gente tem como produto o CO2 que passa para o sangue, do sangue para os alvéolos, né? E daqui para o meio ambiente. Então, essa aqui é a nossa hematose. Como eu disse, o oxigênio ele é transportado pela hemoglobina, que é uma proteína quaternária que vai ter como função transportar o oxigênio para todas as células do corpo. Percebam aqui que na nossa proteína aqui, na hemoglobina, a gente tem 4 grupos M's, percebam aqui, M é cada pontinha aqui, né? E cada grupo M é responsável por transportar uma molécula de oxigênio. Então, a gente pode dizer que uma hemoglobina transporta 4 moléculas de oxigênio. Aqui a gente tem a representação do grupo M, né, de um só grupo M, tendo como principal molécula aqui o ferro, né, a molécula principal aqui, a molécula central. Então, só lembrando, a hemoglobina transporta 4 moléculas de oxigênio. Então, só para escrever o que eu acabei de dizer, a hemoglobina consiste numa proteína quaternária presente nas hemácias do sangue. Ela é capaz de se ligar à molécula de oxigênio e assim transportá-la pelo corpo. Nos pulmões, as moléculas de hemoglobina das hemácias se ligam às moléculas de oxigênio e formam as oximoglobinas. Cada molécula de hemoglobina é capaz de se ligar a 4 moléculas de oxigênio. E quando as hemácias chegam aos tecidos, a diferença de concentração faz com que a molécula de oxigênio deixe a hemoglobina e entre para as células através da difusão, que é basicamente tudo que eu acabei de falar, né? E aqui uma parte que muita gente costuma não saber, não costuma ser dado, que é o transporte de CO2. Então, posteriormente, o gás carbônico produzido na respiração é difundido para o sangue, onde ele reage com a água presente no interior das hemácias. E dessa reação a gente vai ter então a produção de íons bicarbonato e de H+, né? Que vão se associar aos grupos aminas da hemoglobina, formando as carbohemoglobinas. E nos pulmões, os íons bicarbonatos entram novamente na hemoglobina, onde vão se reassociar aos íons H+, e vão dar origem ao gás carbônico para ser liberado. Então, aqui nesse esquema, a gente tem o transporte de CO2, que, como eu disse, é uma coisa que pouca gente costuma saber, que é pouco falado, pouco comentado, que a maioria sabe é o transporte de oxigênio, mas é muito importante saber sobre o transporte de CO2 também. Então, aqui, só falando rapidinho, a gente tem os tecidos, né? Então, o CO2, ele sai dos tecidos, passa para o capilar sanguíneo. Nesse capilar sanguíneo, a gente tem vários caminhos desse CO2. Então, a gente tem aqui que 11% dele segue essa via aqui, onde 6% vai ser dissolvido no sangue, né? Então, 6% do CO2 é transportado dissolvido no sangue.
depois desses 11%, né, 5% vai reagir com a água presente, né, no capilar, e aí vai formar o bicarbonato e o H+, isso fora da hemácia. Mas o CO2 ele pode ir para dentro da hemácia, né? A maior parte do CO2 vai para dentro da hemácia. 89% no caso, né? Dentro da hemácia, o CO2 também pode ser transportado dissolvido. Como foi falado, ele pode se associar, né, às partes da amina, aqui da hemácia, da hemoglobina. E também a outra parte vai reagir novamente com a água, formando íons bicarbonato e H+. Né? E é importante essa presença de H+, no sangue aqui, para o controle dos movimentos respiratórios. A gente vai ver nos slides posteriores. Aqui a gente tem só a representação, né, do oxigênio sendo liberado aqui. Mas, então, é importante saber que o CO2 ele pode ser transportado pelo plasma sanguíneo ou ele pode ser transportado dentro das hemácias. É importante saber que ele vai reagir com a água, vai formar bicarbonato e vai formar íons H+. Então, aqui só lembrando um pouquinho de respiração celular, isso aqui é uma parte que vocês vão ver na outra frente de biologia com a professora Fernanda. Mas lembrando basicamente a respiração celular, ela é dividida em 3 etapas. A gente tem a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Então, aqui só para salientar o oxigênio, aquele oxigênio que é transportado do sangue, chega para os tecidos, entra na célula, vai para a mitocôndria e na mitocôndria ele atua como aceptor final de elétrons na cadeia respiratória, tá? Então, ele participa da produção de água metabólica lá na cadeia respiratória. O gás carbônico da nossa respiração, né, o gás carbônico que é eliminado, ele não é produzido na cadeia respiratória, ele é produzido no ciclo de Krebs, tá bom? Então, aqui só para lembrar disso, aqui na respiração celular, então, a gente tem uma molécula aqui de glicose, que vai reagir com o oxigênio, com a produção de ATP, né, a produção de energia, e vai formar, então, o CO2 e a água metabólica aqui. Tá bom? Só para lembrar isso daqui, para vocês saberem aonde entra o oxigênio e da onde é produzido CO2. Então, os movimentos respiratórios, que é uma parte importante também, os movimentos respiratórios são realizados através da contração e do relaxamento de músculos, e a alteração do volume da caixa torácica é responsável pela diferença de pressão interna da cavidade torácica, e isso determina a entrada e saída dos pulmões. Lembrando então um pouquinho de física, volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais, então na medida que eu aumento o volume da minha caixa torácica, a pressão interna vai cair, vai diminuir, e isso vai fazer com que o ar entre, né? Os gases, assim, digamos assim, tendem a ir de um local de maior pressão para um local de menor pressão. Então, como a pressão fica baixa dentro dos nossos pulmões, o ar tende a entrar nesse momento em que a gente aumenta a caixa torácica. Por isso que na inspiração a gente aumenta a caixa, o ar entra, e depois na expiração a gente diminui a caixa, o ar sai, por conta dessa diferença de pressão. Essa parte aqui é basicamente física, né? Então, os movimentos respiratórios são a inspiração, quando o ar entra, e a expiração, que é quando o ar sai. Os músculos responsáveis pelos movimentos respiratórios são o diafragma e os músculos intercostais. O diafragma, ele fica na região, a parte de baixo dos nossos pulmões, digamos assim, né? E os músculos intercostais, muita gente confunde esses intercostais e acabam achando que são músculos das costas. Mas esses intercostais vêm de costelas, então, vocês vão ver nos próximos slides, mas são músculos que ficam entre as costelas, não são músculos das costas, tá? Então, tem o diafragma e os músculos intercostais. Então, aqui na inspiração, o que acontece? O diafragma contrai, os músculos intercostais contraem, o volume aumenta, a pressão diminui e o ar entra. Na expiração é igualzinho à inspiração, só que ao contrário. O diafragma vai relaxar, os músculos intercostais também vão relaxar, o volume diminui, a pressão aumenta e o ar sai.
Então, nesse outro slide aqui, a gente pode ver bem, né, os músculos intercostais que eu havia dito aqui, entre as costelas, o diafragma, que fica na parte de baixo aqui do pulmão. Aqui a gente tem a inspiração, então tá tudo contraído. E aqui na expiração, onde eles ficam relaxados. E a gente tem apenas os músculos abdominais contraídos na expiração. E esses movimentos respiratórios, eles são controlados pelo pH sanguíneo, tá? Por isso que é importante a gente falar do transporte de CO2. Por quê? Porque ele está totalmente relacionado ao pH sanguíneo. Então, os movimentos respiratórios podem ser controlados de maneira voluntária ou involuntária. O controle dos movimentos respiratórios é feito pelo centro respiratório, localizado no bulbo, ou também conhecido como medula oblonga. E esse é o centro sensível ao pH do sangue, que é alterado de acordo com a concentração do gás carbônico. Então, aqui está o mesmo esquema que a gente tinha visto naquele slide de transporte de CO2. A gente tem a água reagindo com o CO2, e aí a gente vai ter a produção de um ácido. Esse ácido ele é instável e ele vai se dissociar em H+, e bicarbonato. Né? Então, aqui a gente vai ter a produção de H+, ou seja, o sangue vai ficar ácido. E a partir do momento que ele fica ácido, nós temos uma região aqui nas carótidas que são sensíveis ao pH. Né? Então, essas células que ficam aqui na carótida, elas vão perceber essa alteração de pH e vão mandar o sinal lá para o bulbo, que faz parte do sistema nervoso. A gente vai ver isso tudo quando a gente for falar de sistema nervoso. A gente vai ver onde fica o bulbo, mas é uma região do sistema nervoso. Então, as carótidas percebem a alteração do pH sanguíneo e enviam um sinal para o bulbo, assim, aumenta a frequência respiratória. Então, por isso que é importante falar de transporte de CO2, né? A diminuição do pH estimula o centro respiratório, promovendo o aumento da frequência respiratória e dos batimentos cardíacos. A frequência respiratória comum é de 12 a 16 movimentos respiratórios por minuto. Outra coisa que também pode atuar no controle dos movimentos respiratórios é o sistema nervoso autônomo, que a gente vai comentar mais para frente também, quando a gente vai ter uma aula específica de sistema nervoso autônomo. Mas, basicamente, quando a gente tiver a liberação de adrenalina, né, por uma via simpática, a gente vai ter o aumento da frequência respiratória. E quando a gente tiver a liberação da acetilcolina por uma via parasimpática, a gente vai ter a diminuição da frequência respiratória. Então, esse aqui é o controle dos movimentos respiratórios, né? Esses aqui são os controles que acontecem de forma involuntária, né? Mas tem o controle voluntário, que é o que a gente tem controle, né? Se a gente quiser parar de respirar, a gente para de respirar por um certo momento, que logo depois a gente continua. Mas a gente tem esse controle de respirar por vontade própria, mas também tem esses outros mecanismos que ocorrem de forma involuntária. E por último, e não menos importante, e pouco falado também, que é a substância surfactante, né? Aqui a gente tem a representação de um alvéolo pulmonar, né? Que é a porção final dos bronquíolos, onde ocorre a hematose, lembra? E aí no alvéolo pulmonar aqui, a gente vai ter na parte de dentro uma camada de água, né? E depois a gente vai ter a substância surfactante. Então, o surfactante é uma substância natural presente em todas as espécies que respiram através de pulmões e ela tem como função controlar a tensão superficial entre o líquido do alvéolo e o ar. Sem o surfactante, essa tensão seria muito alta, ocasionando o rompimento das estruturas pulmonares. Os alvéolos pulmonares, eles funcionam basicamente como uma bexiga. Então, imaginem que vocês vão encher uma bexiga. Se essa bexiga estiver sem nada dentro, apenas como ela vem, fechada, né? Você vai fazer um esforço e essa bexiga vai encher de ar. Porém, se você pegar essa bexiga, jogar água dentro dela, né, e ela ficar molhada por dentro, e vocês tentarem encher novamente, vocês vão perceber que vocês vão precisar de uma força muito maior para encher essa bexiga. Por quê? Porque a gente vai precisar romper essa tensão superficial da água que está dentro dela, para então encher ela de ar, né? Porque tem água dentro dela.
A mesma coisa acontece aqui nos alvéolos. Se a gente não tivesse o surfactante, a substância surfactante, esses alvéolos eles estariam grudados, né? Tipo, eles estariam molhados, e a gente não conseguiria encher eles de ar. E a gente precisaria fazer muito esforço, e isso poderia ocasionar no rompimento. Então, por isso que a gente precisa dessa substância, porque essa substância vai romper essa tensão superficial e os alvéolos vão ficar lá bonitinhos, eles não vão ficar fechadinhos, eles vão ficar certinhos, que a gente não vai precisar romper essa tensão para encher eles, tá? Aqui um fato interessante, né, que essa substância surfactante, ela é produzida a partir do 8º mês de gestação. Então, alguns bebês prematuros nascem, né, tipo, bebê que nasce antes do 8º mês, eles nascem sem essa substância surfactante, né? Então, muitas vezes ocorre insuficiência respiratória, ou pode ocorrer o rompimento dessas estruturas, porque eles não têm a substância, né? Então, como o sistema respiratório é o último que se forma no desenvolvimento do feto, bebês que nascem com menos de 8 meses de gestação não possuem uma quantidade suficiente desse surfactante, o que ocasiona uma grande dificuldade de respirar. Então, é por isso que é muito importante a gente ter essa substância surfactante. É uma coisa pouco falada, mas é muito importante. Então, se eu fosse fazer uma questão de vestibular bem difícil de sistema respiratório, ou eu iria falar da substância surfactante, ou eu iria falar do transporte de CO2, que são duas coisas pouco faladas. Então é isso, a nossa aula de sistema respiratório é basicamente isso. Falei para vocês que era uma coisa fácil, não é uma coisa difícil, não tem tantos nomes assim. Então espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo, deixem nos comentários ou mandem nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que eu vou procurar responder. E quanto aos exercícios, então eu vou gravar um vídeo só de exercícios, mas é bem tranquilo. E aí na próxima semana a gente volta e vamos começar a falar do sistema circulatório então. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.